Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro, 28ª semana do Tempo Comum, e a Igreja hoje nos apresenta a memória de duas grandes mulheres, Santa Edviges e Santa Margarida Maria de Alacoque, e eu quero te convidar, por intercessão delas, a tomar em mão a Palavra de Deus, a meditá-la comigo, mas antes, quero te pedir novamente aquele favor de deixar o seu like. Como eu dizia ontem, tantas pessoas têm assistido os nossos vídeos, mas nem todos têm deixado o seu like. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e o distribua a tantas pessoas. E se você puder também nos ajudar materialmente a manter esse canal, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar 2 vezes mais. E agora, tome em mãos comigo a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, vejam que palavra dura Jesus lança contra os sacerdotes, os fariseus, os chefes do povo. Um povo que era estritamente observante da lei, mas um povo que não tinha fé na lei. Um povo que não acreditava de todo o seu coração em Deus. E por quê? Porque viviam de modo diverso daquilo que Deus pedia. Tinham a observância dos preceitos, mas por dentro seus corações estavam longe do Senhor. E vejam, Jesus considera essa geração uma geração má. E Jesus diz que essa geração será condenada e que pessoas que não fazem parte do povo hebreu, homens e mulheres que vieram de tantos pontos do mundo para adorar o Deus de Israel, ouvir a sabedoria de Salomão, aprender um pouco mais sobre esse Deus, se levantarão contra essa geração, ou seja, contra o povo escolhido. Ora, eu e você somos os escolhidos de Deus. Nós somos filhos, somos batizados. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a graça de Deus na nossa vida. Nós temos todos os instrumentos e ferramentas para acreditar, para deixar Deus fazer na nossa vida aquilo que Ele quer e pode fazer. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, em muitos momentos da nossa história e da nossa vida, nós não pregamos aquilo que Deus realmente deseja seja pregado. Ora, quando nós vamos observar hoje o discurso que se tem no mundo, o discurso qual é? De que não é necessária a conversão, que basta amar, que basta praticar o bem e que todos serão salvos. A impressão que dá é que a interpretação que querem fazer hoje da teologia, do Evangelho, da doutrina que o Senhor deixou, doutrina essa que santificou e transformou a vida de tantos homens e mulheres ao longo desses séculos, é de que basta apenas ficar parado e esperar a vida acontecer. Basta ser bom, basta agir corretamente e você será salvo. E não, o Senhor é claríssimo. Aqueles que não se converterem, aqueles que não tomarem para si a palavra de Deus e fizerem dela o seu instrumento de salvação, não entrarão no reino dos céus, serão condenados. E como eu dizia agora há pouco, outros tantos, um povo a quem foi entregue o reino e que produziu frutos, esse povo vai se levantar contra nós, se nós não estivermos dando testemunho real e verdadeiro acerca daquilo que nós recebemos,
da fé que no batismo foi plantada no nosso coração e na nossa alma. É muito triste quando nós olhamos a vida dos cristãos, a vida da igreja, de tantos homens e mulheres que nós considerávamos pessoas de Deus, pessoas fiéis, que agora estão nesse discurso de que basta amar e tudo será resolvido. Ora, o amor é a condição sem a qual nós jamais veremos a face de Deus, mas não um amor idílico, um amor estagnado, um amor que não se move em direção a Deus e ao próximo, mas um amor que começa agindo em si mesmo, que transforma a nós mesmos e que nos dá a graça de transformarmos o mundo. Nós não podemos ficar nesse discurso vazio de que Deus é amor, Deus é misericórdia e todos vão se salvar. Não, porque nem todos querem a salvação. Nem todos querem abraçar o caminho de Deus. Nem todos querem fazer a vontade do Senhor. E isso é fato. Quanta gente nós conhecemos que livre e espontaneamente decidiu-se por não servir a Deus, por não acreditar no Senhor, por não amar a sua casa, por não querer estar entre o seu povo. E aí eu lhe pergunto, essas pessoas receberão a mesma paga que aqueles que estão se esforçando, apesar das suas dificuldades e misérias, mas que estão se esforçando para vencer o pecado? Aqueles que rezam, aqueles que se sacrificam, aqueles que estudam, aqueles que fazem obras de caridade? Ora, se Deus der a todos aqueles que livre e espontaneamente o negaram a mesma paga que dará àqueles que estão no caminho se esforçando, então Deus é injusto? Por que eu vou seguir esse Deus? E se existe um atributo de Deus que nós precisamos ter em mente e diante dos nossos olhos sempre, é de que Deus é justiça. Deus vai dar a cada um de nós aquilo que cada um de nós, ao longo da sua vida, plantou. Ninguém colhe cenouras se semeou alface. Ninguém vai colher eternidade se semeou condenação. Ninguém vai chegar ao céu se passou uma vida inteira negando o céu. Ora, o céu é uma escolha livre. E quantos são aqueles que livremente, como eu dizia agora há pouco, rechaçam essa escolha, essa realidade da eternidade junto de Jesus? Ora, essa geração é má, porque é uma geração que tem colocado as coisas criadas no lugar do seu Criador. A geração atual que estamos presenciando diante dos nossos olhos é uma geração que não se esforça para fazer a vontade de Deus. É uma geração que faz a sua vontade. Quando nós olhamos, sobretudo a juventude que está sendo formada nessa sociedade atual, é uma juventude sem vontade própria, é uma juventude sem força de caráter, é uma juventude fraca. Por quê? Porque não tem exemplos de fortaleza, não tem quem lhes mostre o valor do segmento real, o valor do esforço contínuo em busca de um bem maior. Não há. E, portanto, essa geração corre o sério risco de ficar fora do reino dos céus. Peçamos a Jesus, então, que nós tenhamos a alegria de dar ouvidos à sua palavra, porque Ele é maior que Salomão, é maior que Moisés, é maior que todos os pregadores. Jesus é maior que Santo Agostinho, que o Padre Pio, que São João Paulo II. E às vezes não damos ouvidos a Ele. E se não damos ouvido a Ele, que dirá a esses homens e mulheres que Ele, ao longo da história, colocou para nos conduzir. Então eu quero te convidar hoje, irmão e irmã caríssimo, a fazer-se a seguinte pergunta: eu sou parte dessa geração que escolhe o Senhor e suas coisas, ou eu sou parte dessa geração má que digo ser cristão, mas vivo como pagão? Porque essa é uma realidade. Há muitos que são batizados, mas vivem como pagãos, como incrédulos. Há muitos que têm o selo do Espírito Santo, mas vivem como se não tivessem sido santificados e perdoados por esse Espírito. Então
Então peçamos hoje a intercessão de Santa Edviges, de Santa Margarida Maria, dessas duas grandes mulheres que se fizeram tudo para Deus e Deus, por meio delas, pôde chegar a tantos corações. Que ela nos ajude, que elas nos mostrem o caminho, que elas mesmas trilharam e a escolha que fizeram. E que escolha foi? O reino dos céus. Que Deus te abençoe e até amanhã.